E aí galera, tudo bem? Professor Eliesley Silva na área, criador do portal Concursos de Tribunal. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, professor Marcondes Júnior, uma autoridade em língua portuguesa e redação discursiva. E eu resolvi convidá-lo porque eu tenho percebido uma carência enorme dos alunos em relação à informação sobre como estudar a língua portuguesa, como se preparar para as provas discursivas nos concursos de tribunal. Então trouxe aqui o professor Marcondes Júnior para trazer para a gente o que há de melhor em termos de dicas para você gabaritar a sua prova de língua portuguesa e tirar nota máxima na sua redação. Meu amigo, que bom que você veio aqui mais uma vez, prazer enorme te receber aqui na minha casa. Você está com a palavra. Professor Eliesley, primeiro eu agradeço, muito obrigado por fazer parte deste projeto e poder contribuir um pouquinho mais para o sucesso dos seus alunos e esclarecer que se a pessoa não tiver a preocupação com a prova discursiva, ela pode ter um resultado similar ao de um aluno que eu acompanhei agora recentemente. Para um concurso de tribunal específico, eu acompanhei um candidato que estudava muito para a prova objetiva, muito. A nota objetiva dele, e é interessante porque concursos de tribunais as notas são altas, né? Sim. Quando ele me falou que tirou mais de 85%, eu falei, nossa! Uau! Então assim, saiu muito bem na prova objetiva, mas na prova discursiva ele me mandou o seguinte recado: professor, eu preciso de 0,2 décimos para poder continuar sonhando. Exatamente porque a prova discursiva, pessoal, entenda isso. A prova discursiva ela tem caráter eliminatório e classificatório. Então não adianta, não desmerecer nenhuma outra matéria, tá, professor? A prova discursiva ela tem caráter eliminatório e classificatório. Não adianta, e quase sempre a média é 60%. Não adianta você estudar horas e horas para a prova objetiva, porque é isso que as pessoas fazem. Sim. As pessoas fazem uma programação de tempo e colocam lá assim, 1 hora para constitucional, 1 hora para administrativo, 1 hora para isso, 1 hora para isso, até coloca o tempo também para o português, mas para a prova objetiva. Língua portuguesa. Português, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai estudando. Entra semana, sai semana, entra semana, sai semana. E aí no dia da prova a pessoa fala assim, vou fazer redação. Aí começam a surgir os diversos problemas. Nossa, professor, eu tô com a informação aqui na ponta da língua, mas eu não sei pôr no papel. Poxa. Nossa, professor, como é que eu faço para começar o texto? Nossa, professor, eu escrevo o meu parágrafo, mas assim, engraçado, fica assim meio confusa a ideia, falta organização do parágrafo. Então, pessoal, é de suma importância que você tenha essa... Entenda que se você se dedicar para a prova objetiva e não separar um tempo para a discursiva, você com certeza está colocando quase tudo a perder. Não estou falando que você vai ser reprovado, mas existe uma chance de você brincar com acaso. Cria-se um risco, Cria-se um risco desnecessário. Aquele risco de nadar e morrer na praia. Por causa de nada, você tipo assim, nossa cara, se eu tivesse me dedicado só um pouquinho, e é o que eu falo para os meus alunos, se você tivesse se dedicado só um pouquinho, porque não é difícil fazer uma redação, pessoal. Por exemplo, eu tive uma aluna para o concurso da PRF, a Ana, que ela me procurou e ela me relatou. Se vocês nos procurarem nas redes sociais, posso comentar? Claro, com certeza. Pessoal, nos procurem nas redes sociais, professor Marcondes Júnior, tá? Professor Marcondes Júnior, você tem lá todas as observações. E a gente vai colocar aqui na parte de baixo do vídeo o link para as redes sociais do professor Marcondes. E aí, se você nos procurar nas redes sociais, vocês vão perceber depoimentos de uma moça chamada Ana Paula, que ela me relatou no depoimento que ela chorava sobre a mesa por não saber fazer a redação. 1 mês e meio depois, 40 dias de acompanhamento, ela tirou uma das maiores notas no concurso da redação do Brasil. De uma redação que valia 20 pontos, ela tirou 19,38. Uau! Professor, é porque ela escrevia bem. Não, ela chorava por não saber começar o texto. A questão é que eu, de uma maneira precisa, eu falei para ela, faz desse jeitinho. Técnica dos 3 PAs. Use articuladores sintáticos semânticos aqui. Faça assim. Aí ela aprendeu aquela estrutura, aplicou pontuação máxima. Maravilha. Puxando esse gancho aí, o que é, assim, em resumo, Marcondes, essa técnica dos 3 PAs? Gente, a técnica dos 3 PAs está mais famosa já está mais famosa do que Neymar, inclusive. O que é a técnica? Que querem fazê-lo pagar ainda mais PAs.
O que é a famosa técnica? Não, e às vezes eu brinco com os meus alunos, gente, vou falar aqui da técnica dos 3 PAs, eu falo, gente, homens, não sai correndo não. Gente, o fato é que quando você constrói um parágrafo, o examinador, posicione-se como examinador. O examinador, ele quer que você faça períodos curtos, articulados e com progressão temática. Portanto, o seu parágrafo ele tem que ter algo em torno de 4, 5 linhas e quando você articula o período, você tem que pôr ponto e um articulador. Quase sempre o candidato não coloca esse articulador sintático. E aí, os períodos ficam sem relação semântica estabelecida. Por exemplo, o que seria um articulador sintático? O professor Eliezer explicou o assunto. Ponto. Dessa forma, todos os candidatos entenderão. Os alunos, regra já fazem assim. O professor Eliezer ensinou conteúdo. Ponto. Os alunos entenderão o assunto. Fica faltando exatamente o dessa forma. O dessa forma retoma o que você disse e dá continuidade ao raciocínio. Perfeito. É o que nós chamamos de progressividade do tema. E os 3 PAs, quais são mesmo? São os 3 pontos seguidos dos 3 articuladores dentro do mesmo parágrafo. Estou falando de um parágrafo padrão, 5 linhas. Tá? Se for um parágrafo maior, a depender da tipologia que você for desenvolver, aí eu sugiro 4 PAs. Olha, um parágrafo maior. Isso que o professor Marcondes está falando, na verdade, eu coloquei aqui a queima-roupa, ele tem uma aula de 50 minutos destrinchando a técnica dos 3 PAs. Aqui no vídeo a gente não vai conseguir colocar isso de uma forma sucinta, a gente precisa avançar sobre outros assuntos, mas já saiba que quando você seguir as redes sociais do professor Marcondes Júnior, se você não localizar, manda um direct, a equipe dele vai informar para você qual é essa aula, uma aula grátis em que ele explica a técnica dos 3 PAs. O objetivo aqui é chamar a atenção para você falar, olha, tem um negócio muito legal se eu for lá nas redes sociais do professor Marcondes. De outras coisas, claro. Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam treinar a técnica do recorte. Uau, que é isso? Posso me aprofundar um pouquinho? Sim. Eu tinha 19, 20 anos, comecei a dar aula para pré-vestibular. Né? Quem é professor começa normalmente para o pré-vestibular. Eu comecei pelo pré-vestibular, à época eu ainda fazia graduação. E eu conheci ali como monitor, professor, aquela coisa. E aí havia centenas de alunos no curso e sempre tinha aqueles concursos de redação. Lembra disso? Claro. Concurso de redação. Você já fez concurso de redação na sua vida? Não? Fugiu? Eita, serviu. E aí, sempre tinha uma pessoa que ganhava esse concurso. Aí passou um concurso, o segundo concurso. Cara, no terceiro concurso, realmente, e semanalmente as turmas faziam redação. Com o passar do tempo, a redação dele se sobressaía de uma forma impressionante. Dele quem? Era um rapaz chamado Leonardo, que futuramente eu conheci na faculdade fazendo jornalismo. Olha que interessante, só, né? Interessante. Meio que realmente estava na ideia. E talvez ali ele tenha tido a confirmação de que o caminho dele fosse com o texto, com né? os textos, né? E aí o que acontece, pessoal? Aí uma vez eu conversando com ele e tal, batendo papo com ele, eu falei, cara, você escreve muito bem. E eu vou ser humilde em reconhecer que você escreve melhor do que eu. Falei de pra ele. O que você faz? Não, porque a gente tem que ser sábio, né? Sabe aprender com pessoas inteligentes. Eu falei, cara, me ensina. Eu falei, o que você faz? Disfarçando um pouquinho, óbvio também, né? Porque não podia sair tanto ali, né? O que você faz? Juro por tudo que é mais sagrado, Eliezer, juro que por tudo que é mais sagrado, você que está me ouvindo neste momento. Ele retirou do bolso um papel. Alguém é da minha época em que os pães eram enrolados em papel e tinha um durex em cima? Alguém da minha época? Ai, professor, mas você é velho, hein? Para com isso, ser vivo. E ele tirou do bolso esse papel de pão. Eu lembro como era, meio rosa, um negócio assim. Que eu fiquei assim, cara, e foi desdobrando. Porque estava no bolso, né, dobrado, claro. Foi desdobrando. E aí ele simplesmente pegou esse papel de pão, me mostrou e falou assim, professor, eu só faço isso, eu tenho o hábito de fazer isso aqui. Tudo que eu leio, que eu acho enriquecedor, eu transcrevo para esse papelzinho. Aí, óbvio que quando eu transcrevo, eu aproveito para poder aprofundar no sentido da palavra. Se é um verbo, eu olho a transitividade, eu transcrevo, mas eu guardo esse papel. Por quê? Quantas vezes, gente, no fundo, quantas vezes você não está lendo, aí você fecha a revista, virou, foi ao banheiro, toma uma água, se você tiver que fazer um texto, você não se recorda do que você leu. Você lembra que você leu um assunto sobre crise energética, mas você não se recorda ali de palavras, expressões, você não lembra, você não vai se lembrar disso. Sim. E aí ele pegou e começou a me mostrou o que ele fazia. Por exemplo, lá há muitos anos,
tem coisas que não saem da nossa memória, né? Eu me recordo de ler no texto dele o emprego do verbo corroborar. Uau! Olha só. E, cara, agora, para você, às vezes para um moleque de 16 a 17 anos, não é uma linguagem ali, né, usual, tão pouco comum. Não é. Ainda mais na minha época. Poxa. Aí, gente, eu não usava. E o dia que eu li, falei, cara, e eu só me recordei do corroborar, porque futuramente, pouco depois, eu assisti uma palestra do Ciro Gomes, em Goiânia, e o Ciro Gomes usou corroborar. Eu falei, falei, nossa, cara, que moleque esperto, né? Então, até o nosso presidenciável aqui tá falando também. Aí, o que acontece? Aí ele pegou, aí eu entendi a lógica. Beleza. Aí eu fiz a graduação, passei para o mestrado e os meus textos eram rasos, superficiais, aquela linguagem enlatada, aquela coisa que você olha e fala assim, nossa, mas eu não gosto muito do meu texto. E foi aí que eu comecei a comprar cadernos de ata. Eu fiz isso. Não foi no caderno, não foi no papel de pão. Eu estava melhorzinho já, né? Já tinha um saláriozinho e eu comprei um caderno de pão. Caderno de pão. Caderno de pão. Comprei um caderno de ata. Eu comprei um caderno de ata. Que caderno de capa dura, preto. Sim. Sem folhas. E aí eu, mais organizado, tudo que eu lia, eu transcrevia para a folha do caderno, tudo que eu lia, que eu achava interessante, palavras, expressões, frase, conjunções intercaladas. Eu falei, pô, foi legal essa conjunção aqui no contexto, realçou uma palavra, todo texto que você lê, você sempre agrega alguma coisa. Não tem um texto na vida. Faça um desafio para você. Hoje, pega qualquer texto que você queira, qualquer um, de 5 linhas a 10 linhas, pega um texto aí, leia. Tem ou não tem uma palavra que você pode falar assim, nossa, isso aqui agregaria ao meu texto. Perfeito. E aí eu aí eu lia sobre um assunto, virava a folha e no verso eu escrevia sobre o que eu li, porque eu não queria complicar demais a vida. Perfeito. Eu escrevia sobre o que eu li, mas aí é que vem um pulo do gato. Eu me forçava a empregar aquelas expressões. Mesmo que no início ficava assim, meio que, às vezes ficava meio tipo esquisito o texto. Floreado demais. Floreado, tipo, eu falo que ficava um texto meio quadrado às vezes. As coisas não se encaixavam bem, mas eu continuei persistindo. Depois de 28 cadernos de ata, eu afirmo para você, se eu tenho que atribuir uma única técnica a todo o nosso sucesso, aos resultados que nós escolhemos na vida, eu atribuiria a técnica do recorte. Olha só. Porque realmente, pessoal, nos proporcionou, primeiro, o hábito da leitura. Que você começa a ter o hábito da leitura. Segundo, te força aos poucos a construir pequenos parágrafos. Perfeito. E gradativamente você começa a ter tantas palavras, porque o grande pulo da técnica do recorte é quando você for produzir o segundo texto, você volta ao primeiro e vai copiando. Foi para o terceiro, volta. Foi para o quarto, volta. Foi para o quinto, volta. Chega uma hora que você tem tanto vocabulário que você começa a selecionar, a peneirar. E é aí que a coisa começa a ficar boa. Show. Isso, eu tenho percebido que a gente, nos concursos de tribunal em geral, a gente tem ali o tipo dissertação, e eu vejo isso aí se aplicando fielmente à dissertação, mas eu queria que o pessoal também tenha essa dúvida. Eu queria, Marco, antes que você falasse como é que é a possibilidade de adaptar isso ou não para o tipo estudo de caso, que é muito comum, principalmente nas provas de analista. Pessoal, você tem duas modalidades de texto. O texto padrão, dissertação, que pode ser argumentativo ou expositivo, né? E o texto argumentativo é aquele texto do ensino médio, em que você tem que se posicionar, você tem que ter os seus argumentos, você desenvolve, você conclui. Você tem um texto expositivo, que normalmente a banca até fala para você, aborde necessariamente letra A, letra B e letra C. E aí a pessoa tem que abordar necessariamente letra A, letra B e letra C, e quase sempre no texto expositivo o candidato pode até não fazer uma introdução, Sim. Ao contrário do texto argumentativo. Agora, o estudo de caso, o próprio nome já diz, estudar o caso, analisar o caso, responder o caso. Então, vou dar um exemplo extremamente simples. Peguei aqui, ó, esse objeto bonito. Nossa senhora, lá em casa eu quero ter um trem desse no dia. Gente, tá aqui, ó. Vamos supor, professor Marcondes Júnior, artesão, pretende fazer uma bola desse tipo. Quais materiais ele poderia usar para fazer a bola? E quando ele for pintar a bola, quais tipos de tinta ele poderia usar? E se ele tivesse que usar essa bolinha aí na residência, quais seriam os possíveis locais para colocar? E aí uma pessoa que é especialista nessa área, normalmente estudo de caso, ele é voltado para áreas específicas. Perfeito.
O cara da TI, o cara de TI, ele desenvolve um estudo de caso na área dele. Perfeito. O cara do direito constitucional, ele faz um estudo de caso na área dele, então conteúdos específicos. Sim. E aí eu vou responder. Para, haja vista, a abordagem dada, tal, é necessário que haja o procedimento A, B, C, D, E. Quanto à questão da tinta, é importante fazer uma análise da constituição da tinta e verificar a constituição do material. Ou seja, eu estou respondendo objetivamente a uma pergunta técnica feita para uma pessoa especializada numa área. Maravilha. Isso é o estudo de caso. E que tipo de cuidados a pessoa que está muito acostumada a fazer o texto dissertativo precisa ter para o estudo de caso? Eventualmente, abordagens que ela faria numa dissertação e que no estudo de caso não é interessante. No texto dissertativo, argumentativo, vamos falar do argumentativo, existe a defesa do ponto de vista, a defesa da tese. Sim. E em relação à tese, você tem argumentos, estratégias argumentativas. Já no estudo de caso, você não tem essa relação. No estudo de caso, é você respondendo tecnicamente a um determinado assunto. Perfeito. Maravilha. E, Marcondes, em relação às provas de nível médio dos tribunais e de nível superior, para a redação em si, você vê, além dessa divisão, né, que em nível médio geralmente cobram dissertação e em nível superior estudo de caso, mas você teria assim, uma abordagem diferente para a pessoa que está se preparando? Ela vai ter que ter um nível de aprofundamento, de aprimoramento maior? Como funciona? Pessoal, é sempre interessante perceber que a cada dia que passa, e principalmente para a área de tribunais, né? O professor Eliezer, ele é especialista nessa área, então de repente ele tenha números para nos apresentar. Eu não tenho esses números, já adianto. Mas o fato é que a cada dia que passa, há mais pessoas bem preparadas se preparando para os certames. Tanto é que para alguns concursos de tribunais, eu me recordo de que eu acompanhei alguns, você tinha lá concursos que o candidato quase que gabaritou literalmente a prova objetiva. Sim. E a prova discursiva realmente vem distinguindo. Então, sim, quanto mais caprichoso, zeloso você for na produção discursiva, mais chance você tem de ser sucesso. Eu digo isso porque às vezes o candidato ele faz uma letra que é legível, mas às vezes as letras são separadas. Ali, às vezes a pessoa separa as letras na hora da palavra, ou o acento não vai no lugar certo, ou a pessoa, na hora de levar o texto até o final da margem, como eu digo, às vezes ele vai até o final no começo, mas depois ele já começa, aquela parte do lado direito, né? O texto já começa a ficar meio caótico, enfim. Então, são esses micro detalhes que fazem a diferença. Então, o ponto que se coloca é: tenha zelo, tenha capricho e tenha o hábito de ler e escrever, mesmo que seja um período por dia, um raciocínio por dia. Então, se você está assistindo ao Jornal Nacional, para os alunos que eu assessoro, eu digo isso. Pegue o saco de pão e vá para frente da televisão. As pessoas têm essa questão, né? Assim Eu preciso assistir ao Jornal Nacional para ficar atualizado. Eu digo que não, mas enfim, as pessoas gostam de assistir a jornais para ficar atualizados. Então, se você gosta de assistir a jornais para ficar atualizado, no mínimo, crie o hábito de fazer o seguinte: leve o seu caderninho de redação para o lado do sofá. E aí, quando você estiver assistindo ao jornal, tá lá falando, né? A crise, tal, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Aí, quando você terminou de assistir, você para e fala assim: eu vou escrever sobre o que eu acabei de aprender. Então, a crise, tente expor no papel o que você acabou de ouvir. Isso já vai forçá-lo a articular o seu pensamento. Muito bom, meu irmão. Olha, eu por mim ficaria aqui a tarde toda, a noite toda, conversando sobre redação discursiva. Mas infelizmente, até por uma questão de redes sociais, YouTube, a gente não é bom a gente avançar demais. E o fato é que vocês têm à disposição o professor Marcondes. Coloca aí no Instagram, Facebook, professor Marcondes Júnior. Siga o professor e aproveite tudo que ele tem disponibilizado gratuitamente na internet. Muito material de qualidade, de altíssimo nível que está disponível sem que você tenha que fazer nenhum investimento. Inclusive aquele grupo que você comentava mais cedo. Pessoal, eu tenho um grupo. Por meio deste grupo, nós disponibilizamos semanalmente temas de redação discursiva.
O objetivo é exatamente esse. Às vezes as pessoas querem aprender, querem estudar, mas tô tão assim. Então a gente às vezes fica ali do lado. Vai, aqui, vai. Ajuda. Um empurrãozinho. Empurra, né? Vai, meu filho, escreve. Aqui um modelo de redação nota máxima. Tenta fazer parecido. Sim. Simplesmente imprima. Eu acabei de te mandar um texto corrigido, analisado, tá aqui. Pega, imprime, leia. Se você não consegue fazer ainda, pelo menos copia o texto. Eu falo para os meus alunos, gente, nada melhor do que você pegar um texto que é considerado nota máxima e escrever esse texto nota máxima. Você já está sedimentando uma estrutura nota máxima na sua cabeça. Então, o objetivo desse grupo é exatamente assim, auxiliar e incentivar na prática da escrita. E qual é o número de WhatsApp que o pessoal pode utilizar para fazer parte do grupo? Gente, é fácil demais. Clube de Discursivas. Aqui na descrição deste vídeo tem um link. Clube de Discursivas e o link na frente. É só você clicar no link que você já entra automaticamente no Clube de Discursivas. E repito, estamos à disposição de todos vocês nas redes sociais, inclusive para tirar dúvidas. Professor Marcondes Júnior, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram. Aguardo você lá. Maravilha. Marcondes, mais uma vez, Valeu, irmão. obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu aprendi muito. Imagino quem está estudando para concurso no dia a dia. A pessoa deve estar radiante aí no final desse Tente aplicar, né? Galera, coloque em prática a técnica dos 3 PAs e a técnica do recorte. Vocês já vão perceber que por meio dessas duas técnicas, o seu texto vai evoluir significativamente. Show de bola. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva e do seu professor Marcondes Júnior. Valeu! Tchau, tchau. Então, tribunais, vai começar pela objetiva ou discursiva? Vamos começar pela discursiva, que eu estou ansioso por ela. Ok.